Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus e profetizar com fé que toda a nossa família será transformada numa família do Salmo 128. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo despertar em você a fé de que orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E temos o objetivo também de orar por você todos os dias, te ajudar em oração, minha irmã e minha irmã. E o nosso estudo de hoje, ele continua lá em Levítico 5, do capítulo 14 Levítico 5, do versículo 14 ao 19, em nome do Senhor Jesus. Espero que você esteja apreciando esse estudo. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, porque a partir do momento que você se inscreve, minha irmã e meu irmão, você já está fazendo parte dessa grande corrente de oração. E nos ajude também dando seu like e compartilhando essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto eu me preparo aqui para esse estudo, vai lá, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Mas veja que aqui, a partir do versículo 14 do capítulo 5 de Levítico, vai falar sobre a pessoa que viola, a pessoa que violasse um dos preceitos do Senhor. E o que é os preceitos? Os preceitos, que na verdade em hebraico são chamados de ruquins, são os mandamentos dos quais o Senhor dá, mas o Senhor não explica os motivos desse mandamento, tá bom? São mandamentos geralmente de higiene, de piedade, mas o Senhor não explica as razões porque Ele nos deu esses mandamentos, tá bom? E lá em Êxodo 23:19 tem uma ruquim. Tem um desses preceitos, que é de não cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. O Senhor deu esse mandamento e o povo ali de Israel tinha que obedecer esse mandamento, esse preceito. Mas o Senhor não explicou por quê, mas tinha que obedecer. Então, se algum deles violasse esse mandamento, então o que eles tinham que fazer? Ele então deveria trazer um carneiro sem defeito no valor de 2 ciclos por sacrifício por aquele delito, pois certamente ele tinha se tornado culpado perante o Eterno, tá? E aqui no versículo 14 vai falar do pecado do sacrilégio, pois se uma pessoa se descuidou e acabou por tocar e tinha acabado por tocar em algo que era de Deus, então essa pessoa tinha cometido esse pecado do sacrilégio e ele tinha que oferecer uma oferta pela culpa, tá? Que seria um carneiro perfeito com valor de um shecalim de prata, de acordo com o shekel do santuário, para uma oferenda pela culpa. Entenda que este carneiro deveria ter o valor de pelo menos 2 shecalins. E como o indivíduo estava tocando em algo que era sagrado, então ele deveria fazer a restituição ao santuário, oferecendo o carneiro mais 1/5 para o tesouro do templo sagrado. É como se ele estivesse pagando, restituindo ao templo aquele prejuízo que ele deu. Entendeu? Mas o que podia ser esse pecado de sacrilégio naquela época? Tinha partes ali das ofertas que era do indivíduo e tinha partes que eram para Deus. O pecado de sacrilégio poderia ser o indivíduo ir lá e comer a parte que era oferecida ao Senhor. Por engano, o indivíduo fazia isso, tá bom? Então, mas qual é a reflexão para nós hoje? Veja que o pecado de sacrilégio era quando se tocava em algo que já tinha sido separado para o Senhor. Veja que ali tanto o tabernáculo e tudo que ali estava separado para o Senhor. Até as ofertas que eram levadas ali pertenciam ao Senhor, embora parte delas o Senhor permitia que fosse devolvida aos homens e aos sacerdotes. Porém, na parte que pertencia ao Senhor, ninguém poderia tocar, pois
pois senão seria considerado como sendo um sacrilégio. Eu estou tocando em algo que é santo, em algo que pertence a Deus. E era isso que tornava o homem culpado, né? Que se tornava o homem como sendo alguém que estava cometendo algo que era maligno diante de Deus. Entendeu? Mas veja que lá em 1 Coríntios 6:20, apóstolo Paulo nos diz que nós fomos comprados por alto preço, pois nós não somos de nós mesmos, né? Eu não pertenço a mim mesma. Você não pertence a você mesmo, você pertence ao Senhor. Você foi comprado com preço de sangue. Então você é templo do Espírito Santo de Deus, minha irmã. Você pertence ao Senhor. Você não é mais dono do seu nariz, como muitos dizem. Eu sou dono do meu nariz. Não. Você, a partir do momento que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é dono de você mais. Você é comprado por preço de sangue. Você é do Senhor. Na verdade, todos os homens são dele, porque ele dá o fôlego da vida e ele tira a hora que ele quiser. A humanidade é que não entende isso, entendeu? E apesar do homem ali, desde os tempos, né, do lado do princípio, ter a liberdade para pecar, até tocando nas coisas de Deus, Satanás não pode tocar em nada que pertence ao Senhor. Nós temos a liberdade para tocar até nas coisas de Deus, mas Satanás não pode tocar nas coisas que pertencem ao Senhor. É por isso que apóstolo João, né, em sua primeira carta, nos diz: aquele que nasceu de Deus, o maligno não toca. Não toca. O diabo pode até nos influenciar. Sim, ele pode nos influenciar, mas ele não pode tocar em nós. Ele não pode tocar na vida de homem algum. Porque quem dá o sopro da vida é só o Senhor, e é só o Senhor que tira. Não tem esse negócio, o diabo levou ele. Não levou não, minha irmã. Ele foi na hora que Deus determinou para ele ir. Por isso que nós temos que orar, pedir ao Senhor para não nos levar na metade dos nossos dias. O Senhor tem misericórdia. Orar o Salmo 90, que diz lá que os anos dos homens são 70. Falar: Senhor, os anos dos homens está aqui na sua palavra, que é 70. Não nos leve estando nós na metade dos nossos dias. Os salmistas já oravam assim, né? Davi já orava assim. Por que nós vamos orar? Dizem os cabalistas que Davi orava todos os salmos. Embora ele não escreveu todos, ele orava todos os salmos. Todos os salmos. E Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Então nós temos que orar: Senhor, não nos leve estando nós na metade dos nossos dias. Cumpre o que está aqui na sua palavra. Nos permita morrer de ditosa velhice. Não é? O maligno não tem poder para tocar na nossa vida, não, minha irmã. Eu fico triste aí quando vejo jovens morrendo com 20 anos, com 30 anos. Isso é uma tristeza, uma tristeza. Mas foi Deus que permitiu, não foi o diabo, não. É Deus que permitiu. Porque o diabo não toca na vida de ninguém. Ele não toca. Ele pode criar 1000 situações, mas ele não toca. Então entenda que Satanás, ele age como um grande influenciador. Você não vê aí muitos influenciadores? O que fulano é? Influenciador. É digital, é influenciador, né? Nem sei como é que fala o negócio. Influenciador do mal. Colaborador com Satanás para influenciar pessoas para o mal, né? Influenciador de pessoas. E o que ele faz é exercer uma grande ação psicológica na mente de uma pessoa, né? Digamos que você entre numa loja e goste de um vestido. Aí você entra lá, minha irmã, experimenta, você que é mulher, né? Experimenta o vestido que foi feito para você. Você fala: não, foi feito para mim. Tanto no quesito material, como bem para o seu corpo, como no quesito financeiro. Porque o vestido é exatamente naquele valor que você pode pagar. Você fala: não, esse vestido é no valor que eu posso pagar. Você vai comprar o vestido, você não vai ficar devendo nada para ninguém. Nada para ninguém. Aí, de repente, aparece aquela vendedora para fazer o papel do diabo na sua vida. Com um vestido que custa o triplo daquele que você gostou, ou às vezes o dobro, com um valor que você não pode pagar, te influenciando a trocar o vestido que você já escolheu, com vários argumentos, né? Argumentos que você não tinha nem levantado antes. E aí você acaba levando o vestido.
E quando você vai ver, lá vai estar você toda endividada por um vestido que você nem queria. A sua vida toda complicada por um vestido que você nem queria. Por um vestido que nem sequer te deu prazer. E assim, é assim que o diabo faz. Com o homem também acontece. Estou falando vestido aqui porque eu prego mais para mulheres. Mas o homem pode ser um terno, uma calça, um tênis. O homem gosta muito de tênis, carro, né? Às vezes o seu orçamento dá para comprar um carro usado, mas o diabo vai lá, te convence tanto a comprar um carro zero, e aí tá lá você todo endividado com aquele carro zero. O diabo te convence que se você comprar usado, você vai ter N problemas com aquele carro. E não é. Tudo que a gente faz, a gente tem que confiar no Senhor. E às vezes você com aquele carro zero, você vai ter muito mais problemas do que com aquele carro de segunda mão. Muito mais. O diabo é um grande influenciador do mal. É um grande youtuber do mal. Então saiba que é exatamente assim que ele faz. Ele age como um excelente vendedor de tudo que está nesse mundo. Entendeu? E ele te tenta nos convencer de que nós precisamos de tudo que está nesse mundo para a gente ser feliz. Não. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. É o que a palavra nos diz. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus dizia que o reino dele não era aqui. Vai chegar um dia que o reino dele vai ser estabelecido aqui, sim. Mas nós não podemos amar nada que está nesse mundo. Mas o diabo nos convence, tenta nos convencer o tempo todo. Nós temos que amar as coisas desse mundo. Nós temos que valorizar, supervalorizar as coisas que estão nesse mundo. Não temos, minha irmã. Você não tem, meu irmão. Você tem que supervalorizar o Senhor. Porque o Senhor é que te deu todas as coisas. Se você tem emprego, é o Senhor que te deu. Se você tem profissão, é o Senhor que te deu. Se você tem estudo, foi o Senhor que te deu. Se você tem inteligência, foi o Senhor que te deu. Se de repente te der algo no seu cérebro, você vai esquecer até o seu nome. Você vai ficar igual Nabucodonosor, babando, mijando numa cama, usando fralda. E desculpa falar isso com você. Nabucodonosor ficou entre os bichos lá, se comportando como se fosse um animal no relento. Porque ele era soberbo demais, vaidoso demais, arrogante demais, orgulhoso demais. Então nós não temos que supervalorizar nada que tem nesse mundo. Nós temos que valorizar o Senhor, que nos dá todas as coisas. É Ele que nos faz acordar toda manhã. É Ele que renova as misericórdias sobre a nossa vida. Se nós estamos vivos ainda é por causa dele, porque ele ainda tem um propósito com a gente. O dia que ele não tiver, ele fala, vem para o meu descanso. Espero que seja por descanso eterno. Até os ímpios vão descansar, mas espero que seja para a gente ganhar aquele abraço gostoso dele. Como eu sempre falo, um abraço gostoso de Jesus. E ouvir o entra bendito de meu Pai. Entra bendito de meu Pai, entra bendita de meu Pai. É para ouvir tudo isso que nós temos que viver. É como o apóstolo Paulo que dizia, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Então para nossa morte ser lucro, nós temos que viver uma vida com Cristo. E supervalorizando o Senhor o tempo todo. O Deus que salva, que é Yeshua, que é Jesus. E não as coisas que estão nesse mundo. Porque o grande influenciador que é Satanás, que é as trevas, que é esse poder maligno, ele vai te fazer o tempo todo você achar que você precisa do sexo compulsivo que está nesse mundo, do dinheiro que está nesse mundo, do glamour que está nesse mundo, das amizades falsas que estão nesse mundo, dos aplausos que estão nesse mundo, dos likes que estão nesse mundo, dos números da internet que estão nesse mundo, né? Dos milhares de seguidores da internet que estão nesse mundo. Esse povo que te aplaude num dia e no outro dia te derruba. O diabo vai fazer você achar que você está precisando de tudo isso. E nós não precisamos, minha irmã. Nós precisamos só de uma coisa. É de perguntar todos os dias, Senhor, o Senhor está satisfeito comigo? O Senhor está satisfeito com a minha vida?
Eu estou no caminho certo, Jesus. Jesus, se eu não estou no caminho certo, me ajuda. Me faz eu pegar o caminho de volta, o caminho de retorno. Sabe o que significa arrependimento? Arrependimento no hebraico, minha irmã e meu irmão, significa techuvá. É retorno, é pegar o caminho de volta. Me faz eu pegar o caminho de volta. Tenha misericórdia de mim, mas eu quero te agradar. Porque o mais importante é eu passar a minha eternidade do teu lado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E nem eu e nem você, minha irmã, podemos perder essa oportunidade. Amém? Então vamos orar no nome santo de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho querido, eu te louvo, Pai querido, por essa palavra, Pai querido, de hoje. Eu te louvo, Senhor, porque todos os dias o Senhor, por meio da tua palavra, o Senhor está aqui abrindo o meu entendimento e abrindo o entendimento de todos esses meus irmãos, Pai, que estão com o nome arrolados aqui no relógio mundial de oração. E eu te peço, Pai querido, como igreja, te peço não somente por mim, não somente pela minha casa, não somente por esses meus irmãos que me seguem pelo relógio mundial de oração, não somente pelos seus familiares, mas eu te peço que cada dia mais, pelo poder que há no nome santo de Jesus, pelo poder do teu Espírito que é santo, que o Senhor nos ensine a valorizar cada dia mais somente aquilo que tem a ver com o Senhor, somente as coisas que têm a ver com o Senhor, somente aquilo que representa a santificação, somente as coisas que vão colaborar para a nossa edificação, Senhor. Nos ajude, Senhor, o tempo todo a fazer boas escolhas, Senhor, boas escolhas. Não nos deixa sermos influenciados pelas trevas, Senhor. Não nos deixa sermos influenciados por pessoas, Senhor, que estão, Pai, enraizadas nesse mundo, que são apaixonadas por esse mundo. Não nos deixa. Afasta dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, Pai, dos nossos sobrinhos, dos homens da nossa casa, de nós mulheres, das mulheres da nossa família, todos aqueles que são aliados com Satanás para nos influenciar para o mal. Afasta, Pai, afasta. Como nós aprendemos na sua palavra, Satanás é o grande influenciador do mal. Então afaste, Pai, todas essas pessoas que possuem potencialidade para nos aconselhar para o mal. Afaste de nós, afaste da nossa casa, afaste da nossa família, afaste das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Pai querido, nós sabemos muito bem que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, eles são indefesos, Pai. Assim como eles são indefesos na conjuntura física deles, Pai, na constituição física deles, eles também são indefesos na alma, Pai. Eles também são indefesos, Senhor, no emocional. Então tenha misericórdia, Pai querido. É por isso que tem tantos jovens aí, Pai, perdidos nas drogas, Pai. Tem tantos jovens aí perdidos, Senhor, perdidos nesse sexo compulsivo, Pai, experimentando sexo, Pai, de tudo que é jeito, de forma libertina, como se fosse a vitalidade para eles, Pai, como se fosse uma vitalidade para eles. Isso porque um dia eles foram mal influenciados por amigos, Pai, por professores, Pai, por professores, sim, Pai, por professores, pessoas que eles confiavam, que eles achavam como se fossem ídolos, e que acabaram levando eles para o caminho da perdição. Tenha misericórdia, Pai. Cerque as nossas crianças, Pai, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os homens da nossa casa, as mulheres da nossa casa, Pai, de boas pessoas, de pessoas que vão apresentar para eles Cristo, Pai, a palavra de Cristo. Apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então cerque a nossa família de pessoas que estão imitando a Cristo, em nome do Senhor Jesus. Cerque esses maridos dessas minhas irmãs, Senhor, de homens, de outros homens que estão imitando a Cristo, e afaste deles homens que estão imitando esse mundo, que são apaixonados por esse mundo. Afaste em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai.
Débora, Pai, se levantou como mãe da nação de Israel. Então nos cerque só de mulheres que se levantam como mãe de outras crianças, como mãe de outros filhos, Pai, para orar, para interceder. Porque quanto mais nós nos aproximamos de pessoas que são santas, mais santificadas nós ficamos, Pai. Mas se nós nos aproximamos de pessoas, Pai, que são apaixonadas por esse mundo, as coisas desse mundo também nós vamos querer, Pai. Então tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos defende, Senhor, como a menina dos teus olhos. Nos defende, Senhor, defende a nossa casa. Tenha misericórdia. Dê ordem a teus anjos ao nosso respeito, Pai. Pela fé eu declaro essa palavra todos os dias. Dê ordem a teus anjos ao nosso respeito, nos guardando nossa entrada, nossa saída de todos os lugares. Dê ordem a teus anjos ao nosso respeito. Espírito Santo, escolha tudo para nós. Nos ajude a fazer boas escolhas. Nos influencie para o bem, em nome do Senhor Jesus. Que possamos ser cada vez mais avivados por Ti, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Para que possamos sempre fazer boas escolhas, em nome do Senhor Jesus. Escolha naquilo que comemos, naquilo que vestimos, naquilo que vemos, naquilo que escutamos, em nome do Senhor Jesus. Afaste das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, essas músicas demoníacas que estão no mundo, em nome do Senhor Jesus. Afaste em nome do Senhor Jesus. Afaste tudo aquilo que representa as trevas da nossa casa, da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Porque declaro como igreja, Pai, que queremos ser santos, em nome do Senhor Jesus, que somos santos, separados para Te servir. E queremos que toda a nossa família, toda a nossa casa, seja uma família que Te obedece, que Te teme, a família do Salmo 128. Uma família que só Te dá prazer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, ainda como igreja eu Te peço, guarde a nação de Israel. Tenha misericórdia, Pai, desses familiares ali que perderam seus soldados nessa guerra. Pai querido, tenha misericórdia, Pai, e põe um fim nessa guerra em nome do Senhor Jesus. Que miríades de anjos estejam com esses soldados, Pai. Todos os dias tenho Te pedido, Pai, as intercessoras têm Te pedido. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia desses que estão ainda no cativeiro. Tenha piedade, Pai. Pai, cumpra a Tua palavra. A Tua palavra diz que bendito aqueles que abençoarem Israel e maldiçoados sejam aqueles que amaldiçoarem Israel. Tenha misericórdia. Fortalece a destra mão de todos aqueles que oram pela nação de Israel. Que haja prosperidade nas terras de Israel, paz em Jerusalém, assim como haverá paz na casa de todos aqueles que orarem, intercederem. Levanta cada vez mais intercessores, levanta cada vez mais pessoas, Pai, para defender a nação de Israel. Tenha misericórdia, Pai. Faz um cessar-fogo, Pai. Põe fim a essa guerra em nome do Senhor Jesus. Essa guerra que está machucando tantas pessoas, Pai. Tende misericórdia, mas conceda vitória ao povo de Israel, Pai. Porque essa terra é sua, Pai. E o Senhor determinou que essa terra pertence a Israel. Então que assim seja, Deus. No nome santo de Yeshua HaMashiach, o nosso Deus que salva. O Senhor que salva. Tenha misericórdia. Pai querido, eu Te peço como igreja, por essa irmã que está para viajar ali nos Estados Unidos, para rever a filha dela, Pai, que está grávida. Pai, tende misericórdia, Pai. Livra ela, Senhor, de toda trombose dentro desse avião. Faz ela encontrar favor, Pai, nas pessoas. Desde a hora que ela sair da casa dela até o aeroporto, faz ela encontrar favor, Pai. Livra ela de toda parada cardíaca, Pai, em nome do Senhor Jesus, de toda aflição, de toda angústia, Pai, em nome do Senhor Jesus. É a primeira viagem internacional dela, Pai, uma viagem que ela vai fazer sozinha, Pai. Mas ela não está sozinha, que ela esteja com a cobertura dos Teus anjos, que ela esteja com a presença do Teu Espírito Santo, Pai. É uma tia que está clamando por ela e esse ministério está orando por ela, Pai. Desde o dia que nós pedimos que ela conseguisse esse green card. Pai, tende misericórdia, conseguisse esse green card, não conseguisse esse visto, Pai. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a boa mão do Senhor esteja com ela. Que o Senhor já escolhe todas as pessoas que vão estar com ela ali dentro daquele avião, levando ela em segurança e trazendo em segurança, que os dias dela ali sejam de paz, sejam de alegria, que ela possa rever os netos dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. A alegria dos avós são os netos, Pai. Que assim sejam para ela, Pai. Livra ela, Senhor, de toda trombose,
de todo ataque cardíaco, de todo pânico, de toda síndrome do pânico, em nome do Senhor Jesus. Faz ela encontrar favor, Pai. No setor de imigração, faz ela encontrar favor. Somos pobres e necessitados, mas é o Senhor que cuida de nós. Pai querido, eu te peço por essa mãe desse meu pastor, que vai fazer essa cirurgia, Pai, que levou esse tombo, Pai, esse tombo, e que agora vai ter que fazer essa cirurgia. Prepare ela para essa cirurgia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Prepare o sangue dela, Pai. Prepare o coração para receber essa anestesia em nome do Senhor Jesus. Livre ela de todo choque anafilático e que ela possa encontrar favor em toda a equipe médica e até mesmo nas pessoas que limpam aquele broto cirúrgico, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que ela possa encontrar favor nas pessoas que preparam o alimento para dentro daquele hospital e que nada venha causar dano para ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que em tudo ela possa ser servida, Pai, nesse momento de deserto ali. Assim como o Senhor foi servido no deserto pelos teus anjos. Tenha misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Restaure a nossa saúde, Pai. Nos livre de toda queda, de todo acidente, de todo desastre, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Restaure o nosso sangue, Pai. Nos dê saúde nos nossos ossos, nos livre de todo tipo de trombose, de todo tipo, Pai, de doença, de enfermidade de pele. Tenha misericórdia, Pai, dessa irmã, dessa minha amiga, que é intercessora desse ministério, que está ali, Pai, sofrendo, convalescendo, Pai. Se não chegou a hora dessa senhora, restaure os dias dela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque eu tenho te pedido todos os dias que os nossos idosos possam viver 100 anos com saúde, com longevidade, com paz, e que ainda na velhice eles possam produzir frutos dignos de arrependimento, frutos condizentes com teu Espírito Santo. Mas, Senhor, se chegou o momento dela, que o Senhor possa, Senhor, dar para ela, Pai, a capacidade de abrir os olhos e reconhecer que só Jesus Cristo salva, cura e liberta, e que uma eternidade sem o Senhor não compensa, e que ela possa te reconhecer, Jesus, como o único Senhor e Salvador. Que assim seja, Pai, nas nossas vidas, na vida de todos os nossos familiares, Pai. Porque é por isso que nós estamos todos os dias clamando, todos os dias orando e profetizando que toda a nossa casa será uma família que vai te obedecer, de temer, será uma família do Salmo 128. Pai querido, abençoe, Senhor, essa irmã, Pai, que está ali esperando a aposentadoria dela. Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela possa encontrar favor nesse juiz, Pai, nesses magistrados, em nome do Senhor Jesus. Que eles possam fazer para ela a justiça que ela está esperando, em nome do Senhor Jesus. Abre portas de sustento para esses que estão vivendo sem nenhuma fronte de sustento. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos torna, Pai, dizimistas fiéis, ofertantes da sua casa, sustentadores de profetas e de missionários, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, nos prospera, assim como o sacerdote rodeava o altar e pedia prosperidade para o povo, Pai. Eu estou aqui todos os dias pedindo prosperidade, Pai. Tenha misericórdia, Pai, de nós. Tira da nossa casa toda derrota, toda vergonha, todo fracasso, todo desemprego, toda miséria, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o inimigo colaborar para nos destruir, que o Senhor transforme bênçãos, em nome do Senhor Jesus, em bênçãos financeiras. Abençoe essas irmãs que trabalham com doce, com salgados, aumenta a carta de clientela delas, em nome do Senhor Jesus. Essas que trabalham com faxina, com limpeza, esses empresários, abre as portas dessas empresas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esses profissionais liberais, abençoe os estudantes, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles tenham cada vez mais sabedoria, que eles estudem em boas escolas, em nome do Senhor Jesus, e que eles possam, Senhor, serem cada vez mais inteligentes, em nome do Senhor Jesus. Que os nossos jovens, que os nossos adolescentes sejam cada vez mais inteligentes, e uma inteligência para te glorificar, Pai, nessa terra, em nome do Senhor Jesus. E abençoe o ano letivo de todos eles, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Pai querido, abençoe, Senhor, o casamento das minhas irmãs. Santifica esses casamentos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que essas esposas possam, Senhor, serem submissas a seus maridos, mas que esses maridos possam amar essas esposas, assim como o Senhor ama a tua igreja, ao ponto de dar a vida por ela, Pai. Não deixe esses maridos maltratarem essas esposas, nem esses filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, tenha misericórdia, Pai, de todas essas famílias. Tenha misericórdia dos meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora. Essa minha irmã que está como estrangeira na França, Pai, na Europa,
na Ásia, na Itália. Tende misericórdia, Pai. Abre portas de sustento. Faz eles encontrarem favor em pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas boas, pessoas más, pessoas que os admiram, mas pessoas também que os invejam. Mas faz eles encontrarem favor. Não deixe eles serem maltratados em terras estranhas. Abençoe os nossos pastores, nossos líderes, nossos mestres. Abençoe os missionários, Pai, que estão no campo, os que estão fora do campo, os que estão de férias. Abençoe, Pai. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos missionários. Não deixe faltar fonte de sustento para eles, Pai. Pai, circunda o nosso coração, Pai. Circunda o nosso coração. Dá o nosso coração cheio de compaixão para que cada vez mais possamos ajudar os nossos missionários, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que nada venha faltar para eles, nem para os seus filhos, nem para suas esposas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E fortalece as suas famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus. Eles estão ali sempre fazendo aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Que é evangelizar. Quer estar em terras estranhas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso país, Pai, abençoe o nosso governo com sabedoria, Pai. Com sabedoria, com bondade, afasta do nosso país todo espírito de destruição, todo espírito de morte, todo espírito de corrupção. Em nome do Senhor Jesus, afasta do nosso país esse espírito de Moloque, Pai, que está tentando destruir as nossas crianças ainda no ventre. Abençoe as nossas grávidas, Pai, todas elas e todas as crianças que estão no ventre, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, não deixa nenhuma lei de destruição, lei de morte ser aprovada no nosso país. Não deixa, Senhor, não deixa. Age na mente desses políticos, Pai. Conceda a eles bondade, benignidade. Transforma o caráter deles, Pai. Transforma a índole deles. Ensina a eles, Pai, que eles estão na política para cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão expostos em situação de rua, em situação de violência, daqueles que são desfavorecidos, Pai, que nasceram desfavorecidos. Dê para eles bondade, benignidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dê para eles um bom coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia. Paizinho, hoje é aniversário do meu sobrinho Miguel. Abençoe a vida dele, Pai. Que ele possa ser um homem, crescer para ser o homem do Salmo 128. Que os anos dele aqui nessa terra sejam muitos, Pai. E que eu possa viver para ver a boa obra que o Senhor fará na vida dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe como ele é querido para mim, precioso para mim, Pai. É o mais velho, é o primogênito dos meus sobrinhos netos, Pai. O Senhor sabe, Pai, o quanto eu tenho esperança nessas crianças, Pai. E o diabo não vai roubar a minha esperança, Pai. A esperança que eu tenho nessas crianças, de vê-los, Pai, serem homens do Salmo 128, de ver os meninos serem homens do Salmo 128 e de ver as meninas serem mulheres do Salmo 128. Abençoe a vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Miguel, Senhor, cresça te amando, Pai, te adorando, te glorificando e tendo desejo, Pai, de te amar, de te servir, de te adorar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê ele cada vez mais bondade, benignidade, um coração que é um coração semelhante ao teu, Pai, ao teu, e que ninguém possa resistir ao Miguel, que ele sempre encontre favor do Senhor, Pai, nas pessoas, nessas terras estranhas. Ele está ali como estrangeiro, e que ele possa abençoar aquela terra, e que aquela terra jamais faça mal para ele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, e que ele sinta cada vez mais, e cada vez mais ele veja que ele nasceu para ser bênção, para ser uma herança do Senhor, um presente do Senhor, e que nada e nem ninguém possa tirar dele essa certeza, que ele nasceu, que ele é um presente de Deus, em nome do Senhor Jesus. O abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que eu possa cada vez mais ser bênção na vida desse meu sobrinho neto, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Cerque ele de bons amigos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que serão irmãos e intercessores da vida dele, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Cerque, em nome do Senhor Jesus. Cerque ele de pessoas que serão para ele exemplos de adoradores em Cristo Jesus. Amém, Pai querido, amém. Pai querido, nos abençoe como igreja, nos lava, nos purifica, nos santifica, Pai, nos ajude cada vez mais a só valorizar aquilo que vem do Senhor. Nos ajude a ter nojo desse mundo, nos ensine a ter nojo das coisas desse mundo, nos ensine a ter nojo e nos dê cada vez mais discernimento espiritual
para que possamos entender quando as pessoas querem nos influenciar para o mal, quando as pessoas estão nos aconselhando para nos afastar de Ti. Nos ajude a discernir aqueles que são profetas do Senhor e aqueles que são falsos profetas. Porque os falsos profetas, eles acabavam levando o povo de Israel a pecar contra Ti. Então nos ajude cada vez mais a discernir, Pai, o que faz bem e o que faz mal, o que é bênção e o que é maldição. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá que você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus, amo você.